O nome Van Helsing hoje em dia tem várias faces, ainda que muitos lembrem de Hugh Jackman. Porém, este tem tantas interações quanto Drácula. Afinal, eles são arqui-inimigos. E hoje daremos uma olhada em 3 versões deste personagem e colocaremos eles lado a lado para entender melhor cada um de forma individual. Olá, seres da noite e professores de metafísica! Hoje, antes de entrarmos no mundo dos vampiros e da caçada, gostaria de pedir aos meus inscritos que já me deixasse o like, compartilhasse o vídeo, se puder se tornar membro do canal, agradeço demais, ou doação direta. Para quem ainda não for inscrito, peço a inscrição. Todos os passos anteriores, mas eu lembrarei todo mundo no meio do vídeo, só que vai ter que me prometer, quando chegar lá, vai todo mundo fazer isso, hein? Maravilha! Neste vídeo aqui, eu 3 Van Helsings diferentes, né? Os da thumb aqui. Eles não são aleatórios, são 3 Van Helsings que já têm vídeos relacionados, ou pelo menos com o Drácula, ou vídeos próprios, como é o do Hugh Jackman. Ah, o Van Helsing do filme tal, Van Helsing do filme tal, fica repetindo, eu vou dar apelidos para eles. Ok? O do filme de 1992 eu chamarei de Coppola. O do Drácula 2000 eu chamarei de 2000. E o do filme do Van Helsing eu vou chamar de Hugh Jackman. Porque fica mais fácil e eu creio que na minha mente fique mais simples eu saber de quem a gente está falando. Ok? Então, estes serão os apelidos. E para quem não viu essa parte vai ficar perguntando nos comentários: mas de que filme é esse? Eu não sei de qual filme está falando. Antes de nós entrarmos nestes daqui, eu acho que é interessante a gente falar sobre o original, o Van Helsing original do livro do Drácula de Bram Stoker. Porque pouco se fala sobre este personagem. O Van Helsing, apesar de um personagem muito importante, carimbado aí na nossa cultura, pouco se fala sobre o personagem original. E, de novo, aqui jamais eu vou falar o original era melhor, sei lá o que. É bom a gente conhecer a base do personagem para poder então ver as suas diferenças, ver as novas interpretações. É tudo uma questão de conhecimento, não é para julgar o que o outro fez, o que a outra mídia fez, tá bom? Isso é muito, muito importante. No livro, ele era doutor em medicina, filosofia, metafísica, entre outros. Ou seja, era uma pessoa com vários conhecimentos, o que era normal para a época. A gente vai falar mais sobre a época depois, porque vai ser, querendo ou não, a época onde se passa o filme e o livro, que é a Era Vitoriana, são muito importantes para o seu contexto. Eu nunca explorei isso antes tanto, mas aqui a gente vai dar uma melhor explorada. E esse tipo de pessoa, esse tipo de doutor, que tem várias especialidades, era um paradigma que eles usavam dos seus diversos conhecimentos para tentar conhecer o mundo, principalmente o que a gente vai chamar de metafísica. Essa palavrinha é meio complicada, porque metafísica, em base, é a física que questiona a realidade. Tá? É você questionar o que é verdade e o que não é verdade, e se as leis da física são daquele jeito mesmo. Tem várias interpretações mais místicas, várias interpretações mais... não sei descrever para vocês de uma forma coerente, que levam tudo a entender um pouco mais sobrenatural. O que aqui neste mundo é verdade, porém, vou colocar em perspectiva que foi muito tempo atrás que o como se faria isso. Hoje em dia, eu creio que seja algo muito mais ligado à parapsicologia, que é o estudo dos fatos sobrenaturais. É um pouquinho diferente. Eu creio que essa metafísica deste tempo, hoje em dia, fosse procurada como a parapsicologia. E, falando em parapsicologia, eu acho que é impossível a gente não falar sobre o Padre Quevedo, ou para que muitos conheçam também, o Padre Quemedo. Ele era alguém que buscava o conhecimento na área do sobrenatural, ao mesmo tempo que desmistificando muito. Então ele tinha uma crença, né, a crença religiosa católica,
porém tentava ver se outras coisas eram verdades. Eu creio que o Van Helsing vai ser meio que o Padre Quevedo. Então, sem zoeira, tá? O Padre Quevedo, apesar dos apesares, era um personagem icônico. Foi, né? Infelizmente, faleceu. Tudo isso para demonstrar que o personagem, o Van Helsing, ele tem uma grande ligação com essa parte toda sobrenatural, toda essa parte do místico, e tem a vontade de buscar conhecimento. Agora, falando sobre parapsicologia, para buscar conhecimento só tem uma resposta, né? O ET Bilu. E isso é muito forte nesse tipo de personagem e é muito forte nesse tipo de ideia. Então, essa é a ideia original do Van Helsing. A gente vai ter várias interpretações, tá? De novo, não é para desmerecer ninguém. A origem dos bons doutores. Quando falamos de literalmente os doutores em 2000 e Coppola, eles têm origem que podem até ser confundidas. Estavam em Londres quando Drácula... Estavam em Londres, foram chamados para Londres enquanto Drácula estava lá e acabam tendo então o seu conflito. E tem uma ideia muito parecida de alguém que busca conhecimento de vários modos. O que coloca este personagem por muito tempo num molde, num estilo, em algo que raramente nós víamos sendo confrontado ou víamos sendo tirado deste molde. E estes doutores, esses Van Helsings, eles se veem na obrigação direta de lidar com o Drácula, seja por que for. No Coppola, ele já é um caçador de vampiros e vai se enfrentar com o Drácula no 2000, não é nem um pouco explicado. Na verdade, no 2000 quase nada é explicado, e o que é explicado muitas das vezes é retirado nas sequels. Tem um vídeo meu sobre as sequels, tá? Sobre as sequels não, sobre o Drácula 2000 como um todo, só vá ver lá no meu vídeo. E esse arquétipo de personagem foi algo muito forte, pois é algo que sobreviveu do livro original, foi para Bela Lugosi e para mim um dos maiores Van Helsings em questão de nada contra o Anthony Hopkins ou sei lá o que, mas desse maiores Van Helsings, esse arquétipo do doutor para mim foi o Peter Cushing, que é o ele fez esqueci agora o nome, o General Tark do Star Wars. Ele estava no Star Wars clássico, ele era um dos generais lá até que deu uma bronca no meio, tipo, larga ele, Vader. Foi ele. O Peter Cushing, ele é um ator genial. Ele fez muitas das vezes o Van Helsing, ele também fez o Dr. Frankenstein na Hammer. Hammer é uma linha de filmes britânicos do horror clássico que fizeram mais sequels do que existe tempo na Terra. E quem trabalhou com ele por muito tempo como Drácula foi o Christopher Lee, que depois também fez Star Wars. Só que ele fez as prequels, né? Ele era o Conde Dooku, em inglês original, Dooku. Só que para quebrar este molde de nome Van Helsing, temos então o Hugh Jackman no filme de 2004, que ele quebra completamente este paradigma de doutor, de blá 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 blá, e ele então é um arcanjo, o arcanjo Gabriel, do qual vem para a Terra, passa uns mal bocados aí, e aí, então, tem uma amizade com o Conde em algum momento. E essa quebrada foi algo muito interessante, pois ele raramente vai ter informações, ele tem conhecimento de campo, o que é bem legal, demonstrando, então, uma troca total de paradigma. Ele para de ser o cérebro e começa a ser o Pink, mentira, começa a ser o músculo. Da onde vêm essas informações seriam da ordem sagrada dele, que é uma outra coisa. Importante que aqui a gente vai falar sobre personagens Van Helsings. Tem alguns outros, por exemplo, vai ter o Abraham, que é basicamente um Van Helsing, o estereótipo Van Helsing, o nome Abraham, o nome do Van Helsing, Abraham Van Helsing, mas aqui a gente está tratando de personagens que se chamam Van Helsing e não que são descendentes ou nada do tipo. A relação com o Conde. Todo grande filme precisa de um grande vilão. Todo grande vilão precisa de um herói. Todo herói precisa de um grande vilão. Ou pelo menos é o que eu acho. Claro que isso não é uma regra geral, mas é um bom jeito de se contar uma história. Para todo loirinho vai ter um Sephiroth. Só que aqui é bem interessante, pois o paradigma para mim é um pouco diferente. Raramente eu tenho
tanto, como posso dizer, tanta empatia ou tanto gosto pelo mocinho. Raramente são os filmes que eu vejo que o mocinho é interessante. O vilão, pra mim, sempre me parece mais interessante. Não que eu concorde muitas vezes com tais, mas eles me parecem mais interessantes, são mais fascinantes, são mais intrigantes. Personagens mais legais, muitas das vezes, de serem estudados. Aqui no caso do Van Helsing, ele sempre tem uma ligação muito interessante com o Conde, formando então um interesse muito grande meu, pois ele se interliga com a história do personagem, do vampirão, de forma que me intriga. Então, o Van Helsing, muitas das vezes, para mim, é uma parte, uma continuação do Drácula, é o seu contraponto, eu colocaria até mesmo. Nós daremos uma olhada daqui a pouco mais sobre meus pensamentos, e eles são duas forças extremas indo em impacto um contra o outro, fazendo o velho dilema, é uma força imparável contra um objeto imóvel. Uma força? Algo do tipo. Evan Coppola, ele já é um caçador de vampiros, tem vários diplomas, ele é super inteligente, além de meio doidinho. E quando ele descobre que é o Drácula, ele fica fascinado, ele fica numa euforia muito diferente. Eu não ficaria... Eu, Douglas, não ficaria eufórico se eu descobrisse que meu inimigo é o Drácula. Isso pode ter algumas interpretações. Primeiro, ele tá feliz porque ele vai finalmente finalizar o grande mal, o primeiro vampiro daquele mundo, ou que ele acha que seria o primeiro vampiro. Não temos muitas respostas, porque pode ser que tenham outros vampiros, tá? Nunca foi dito, aquele vampiro é o primeiro. Muita gente assume que é o primeiro, mas pode ser que tenha outros primeiros com outras maldições. Vai saber. Para mim, na verdade, a interpretação que eu mais vejo é que ele tá feliz. Ele tá eufórico para poder matar o Drácula, porque ele tá ficando velho. Ele quer uma coisa, ele quer uma aventura. E é uma fascinação muito estranha. Ele estudou a vida inteira dele para isso. E agora ele vai fazer o que ele tem que fazer. Já no 2000, a motivação inicial do Van Helsing não é clara. Inicial que eu digo, quando ele vai capturar lá, sei lá o que, tirando de contexto. Com o tempo, nós vemos que o Van Helsing é alguém tão dedicado quanto qualquer outro caçador de monstros. Ele tenta de todos os meios destruir o Drácula. Ele fica 100 anos guardando ele. Só que a relação dele com o Drácula fica fascinante. Por quê? Ele fica jogando umas sanguessugas no corpo do Drácula, possivelmente alimentando ele com algum sangue. Então, transformando sangue em sangue de vampiro. E ele pega essas sanguessugas e injeta mini coisinhas de vampiro nele, tornando então meio que um meio vampiro, quem sabe, mas ganhando então a imortalidade. Não se preocupe, isso não faz sentido nenhum, até mesmo no universo do filme depois. Mas, de novo, tem o vídeo. Então, fazendo que eles tenham essa mescla de eu preciso de você enquanto tento te destruir, depois que eu te destruir não serei mais imortal. Ele fica acho que uns 100 anos nessa história, mas não passa disso. Seria interessante ver quanto tempo ele aguentaria se infectar, até virar um vampiro ou até se corromper. Não é mostrado, mas até 100 anos ele aguenta a corrupção e tenta destruir o Drácula de todas as formas possíveis. E ainda pior, o Van Helsing aqui, ele tem uma filha. E essa filha, ela divide tanto o DNA do Van Helsing quanto do Drácula. Ela tem uma mãe e 2 pais. Muito não, ela parece com o Drácula. Pegaram uma atriz que parecia, tal, maquiagem, caramba 4. E parece então com o Drácula, e a filha dele, a Mary, se parece. Já no caso do Hugh Jackman, a ligação é muito mais direta. Lembrando que o Hugh Jackman, aqui o Van Helsing, ele é um arcanjo, o arcanjo Gabriel, que vem para a Terra para fazer a vontade de Deus, chamado da mão esquerda de Deus, conforme o filme, que ele é um soldado divino. E nessas, ele se junta à Ordem do Dragão, junto com o Drácula, né, o Vlad Tepes, e eles então viram amigos, e tem uma mulher que os dois se apaixonam, e ela acaba por falecer. Nisso, Nikki, o Drácula tenta trazer ela de volta, e o Van Helsing, ainda Gabriel na época, finaliza o seu amigo. E o diabo, o capeta, o capiroto,
o Ozzy Osbourne vai lá e... Brincadeira, Ozzy. Ele vai lá e faz um trato com o Drácula, trazendo ele de volta, o transformando no primeiro dos vampiros. Isso tudo é uma das coisas que deixa o Gabriel meio pirado, e possivelmente é porque um dos motivos que Deus tirou as memórias dele. De novo, tem vídeo no canal. E essa história é intrigante demais porque faz do Gabriel, para mim, faz do Van Helsing, para mim, o responsável direto pela criação do Drácula. Se não fosse ele se apaixonar pela mesma mulher, se não fosse ele destruir, sei lá o que, impedir, matar o Drácula, e ser ele, tipo, pô, o demônio vai lá e vai transformar o melhor amigo do arcanjo que ele mesmo matou. É muita sacanagem, é muito legal isso, e pra mim, numa interpretação minha, é desse jeito que se faz. A Era Vitoriana, o Antigo e o Novo. A história original, pelas mãos do Bram Stoker, acontecia na Era Vitoriana. E muitas das adaptações, na verdade todas as que nós estamos falando aqui pelo menos, parecem que o original, o do 2000, aparentemente se captura o Drácula na Era Vitoriana, mas se passa em tempos modernos. Ainda que no outro filme também tem a realidade mais fantástica, mas tudo acontece ali nessa base de tempo. E por que isso é importante? O mundo nessa época, na Era Vitoriana, já tinha passado pelo Iluminismo. Só que o Iluminismo foi um movimento muito grande, que eu não posso escrever para vocês aqui, senão, de novo, é aquele negócio, tem coisa que eu tenho que falar para vocês, ou vocês vão ter o conhecimento, ou vão ter que buscar depois. Porque se eu vou parar para explicar tudo, ferrou. Mas, em base, o Iluminismo é onde as pessoas deixaram a crença um pouco para trás e começaram a entender mais os meios da ciência. Foi a iluminação da mente dos humanos. É onde boa parte do nosso progresso vai começar em questão de ciências e outras coisas. Não todo, boa parte. Só que isso não acontece de uma hora para outra, nenhum movimento acontece de uma hora para outra. Ainda que hoje em dia as coisas aconteçam um tanto mais rápidas, nós estamos vivendo numa sociedade muito mais rápida para isso. Tudo acontecia muito devagar. A Era Vitoriana, ela vai marcar, a Era Vitoriana, por causa da Rainha Vitória, ela vai marcar, então, vários aspectos disso. Ela vai acabar o reinado dela, com o falecimento dela, em 1901, faltando apenas alguns aninhos aí para a Primeira Guerra Mundial, que foi um outro boom para o mundo, né? Porque aí vem Primeira e Segunda Guerra Mundial, logo em seguida. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós já teremos então a Elizabeth II como a rainha. Então, vocês veem que parece muito distante a Era Vitoriana. Pero no mucho, né? E por que isso é importante? Porque ainda nessa época tinha esse conflito muito maior do novo com o velho contra o novo, a superstição contra a ciência. Nós temos toda essa base de misticismo. Pessoas como o Van Helsing, que estudam ciências, estudam a metafísica, estudam o sobrenatural. A gente vai puxar eu sei que não é da mesma época, mas Newton, ele é muito importante para a matemática, mas ele também estuda sobre filosofia, teoria divina e alquimia. Olha só a bagunça! Então, a matemática dele é muito bem vista, a filosofia dele é estudada, a alquimia e a tese divina dele é tipo meio que... Olha a matemática, sabe? As pessoas escreviam por muitas coisas e às vezes nem tudo era de interesse. Mas a gente lembra pelo que as pessoas fizeram, igual Pitágoras que louvava o triângulo. Sabe? A gente lembra dos acertos e não dos erros. Apesar que na vida é o contrário, as pessoas lembram dos nossos erros, não dos nossos acertos. Aí a gente morre e as pessoas só lembram dos nossos acertos e não dos nossos erros. Depende da pessoa, claro. O Van Helsing é um representante muito bom deste tipo de pensamento desta época. Ele é o paradigma do conflito do novo com o velho, do tudo isso. Tudo bem que o do Hugh Jackman, ele vai muito mais para a tese divina, devido à ligação direta com Deus, né? Ele é o anjo, o arcanjo Gabriel. Porém, ainda assim, é um defensor da humanidade. Ele está aqui em prol dos humanos. O que faz dele, então, um campeão
dos humanos. Os outros são campeões dos humanos sendo humanos, e o Hugh Jackman é um campeão dos humanos sendo um arcanjo, demonstrando uma outra tese completamente diferente. Ainda assim, ele tem que ter informação dos humanos, ele tem que ter uma organização, um bando de coisa para se fortalecer. Para mim, essa dicotomia faz muito bem com o Drácula, o ser sobrenatural, o velho, o sobrenatural, o antigo contra o novo. Esse embate entre os dois, e é muito representativo do deixar das velhas crenças. Você pega os lugares como Romênia e tal, nessas épocas eram muito mais supersticiosos. Não sei como está hoje em dia, mas se vemos aqui com países como o nosso, ainda somos supersticiosos. O que tem de superstição no nosso mundo? E superstição de todos os tipos. O fim do Drácula. O conflito entre Van Helsing e Drácula é o que traz boa parte do nosso estudo. Toda a ideia do velho contra o novo, a luz contra as trevas e tudo mais. E é interessante, então, para ver como o fim do Drácula se dá, ou como acontecem as coisas. No Coppola, ele e outros, incluindo o Jonathan e a Mina, que é um outro personagem que eu acho que eu deveria explorar algum dia, a Mina Harker, em suas várias interações, eles seguem o Conde perante a Europa. Tem todo um negócio que a Mina ela tem os sonhos com Drácula por estar sendo enfeitiçada, e ficam nesse jogo de gato e rato da inteligência. De novo, a inteligência dos dois, do Van Helsing contra a inteligência do Drácula, outros pontos de vista. E eles conseguem, então, eles enfrentam as noivas do Drácula, enfrentam os ciganos, até que finalizam o Conde. Porém, eles perdem a Mina neste contexto. Ela fica tão enfeitiçada pelo Drácula que acaba se entregando ao vampirão. E ainda que tenha aparentemente sido destruído, tem uma chance dele voltar, porque afinal de contas esse tipo de coisa sempre pode voltar. E eu creio que no meu vídeo sobre o Coppola eu até disse, pô, é uma pena que ele não volta. E eu me arrependi de falar aquilo, porque eu vi Drácula 2000. E eu já percebi que às vezes tem uma história tão boa que é bom ela estar fechada, sabe? Cuidado com o que você deseja, às vezes. Tem um filme tão bom, tão interessante, deixa ele lá, sabe? Deixa lá. No 2000, o Van Helsing acaba por falecer na mão do próprio, do Conde. E depois disso, tem um personagem lá chamado de Simon, que fica encarregado, mas que também é um outro inútil, porque quem termina com o Drácula é a Mary. Ela reencena a morte original daquele Drácula, né, que seria o Judas. Quem finaliza, na verdade, é a filha do Van Helsing. Ok, não tem problema nenhum. Eu acho que é até interessante uma quebra de paradigma. Tem até um episódio do Supernatural, que é um episódio especial, que é em preto e branco, do qual quem finaliza o Metamorfo no final, quem tá de Drácula até é a mocinha, né, a menina. É uma coadjuvante lá que ela aparece só naquele episódio. Talvez uma referência do Drácula 2000? Quem sabe? E no Hugh Jackman, ele é o que tem o mais direto de todos, porque ele é o criador do Drácula e ele também é o finalizador do mesmo. Ele quem termina com o Conde, ele vira lobisomem e descobrem que lobisomens são a única coisa que poderiam derrotar o Drácula e, por incrível coincidência, é isso que acontece. O Drácula finalizado pelo Van Helsing. Com isso termina uma grande amizade, com isso termina todo um processo, termina um ciclo na vida do nosso caçador, o Gabriel. Van Helsing é um conceito necessário ou ele é desnecessário? O Van Helsing se demonstra um ideal dos seres humanos. Ainda que possa ter suas falhas, sendo assim, para mim, ainda mais humano, ele é um campeão nosso. Ele é alguém que luta pelos seres humanos. Ele tem uma capacidade muito relevante para quando falamos deste tipo de coisa. Ao mesmo tempo que sendo a voz da razão ou até mesmo do pragmático em algumas vezes, até mesmo quando está apaixonado, no caso do Hugh Jackman, ele tem uma visão um pouco mais pragmática, ele tem uma visão que ele quer fazer o bem por algum motivo maior. Parece que
esse ideal dele de tentar fazer o bem é algo que permeia ele. Afinal de contas, ele tem que ser, em muitos dos casos, o oposto do Drácula. E ainda que tenha uma grande ligação e algumas coisas que ele faça podem ser vistas como um tanto mais cinzas, acredito que essa parte mais dúbia, ela é sempre com boas intenções. E aí vai caber de cada um julgar se a boa intenção é o suficiente para desculpar algumas ações ou não. Uma coisa que eu gostaria de jogar aqui no ar é que o Van Helsing, muitas das vezes, quando vocês vão fazer um filme de vampiro, Drácula no geral, sempre pensam num inimigo que seja mortal, um representante dos mortais para poder ir contra o Van Helsing, ou ir contra o Drácula, ter toda essa ideia do humano contra o monstro. E é uma coisa que vende bastante. Só que vou ser muito sincero, eu acho que às vezes nós teríamos que pensar um pouco mais fora. O Van Helsing, apesar de um conceito muito interessante, para mim, o interesse às vezes mora em outros aspectos. Por exemplo, o Blade. O Blade, ele não é humano. Ele é um vampiro, conforme a nomenclatura daquele mundo. Ele é um meio vampiro. Isso faz dele, para mim, um caçador muito mais interessante. A gente vai entrar no paradigma do Parthenax, que é o que é melhor, você nascer bom e ficar, ou você nascer mal e lutar contra a sua natureza? E aí vai ter um monte de discussão sobre ninguém nasce mal. Sim, nós, seres humanos, não nascemos mal, mas uma criatura maligna por natureza em um mundo de fantasia, quem somos nós para discutir contra o autor que se existe ou não uma criatura totalmente maligna? Não precisa fazer sentido, é fantasia. E eu coloco um passo ainda mais, para quem acompanha esse canal sabe que eu sou mega ultra fã da franquia do Vampiro à Máscara. E quando se coloca então os vampiros contra vampiros que não tem lado bom, não tem bem, não tem mal, só tem eles, o processo para mim fica ainda mais interessante, visto então para mim o porquê que eu gosto tanto do Anjos da Noite. A Selene não é boa, ela não é uma paladina em prol dos humanos, ela defende o dela. E é isso, o código moral do Anjos da Noite é muito neutrão. Do Vampiro à Máscara, ele é mais quebrado, ele é mais das trevas, né? Mundo das trevas. E o Van Helsing, ele é um demonstrativo muito interessante, que para mim, só que ele às vezes acaba deixando o Drácula mais interessante, porém menos complexo. Você não pode ter um vilão muito perfeito às vezes, ou muito poderoso, ou precisa de uma fraqueza muito insana para poder ser combatido contra as forças do Van Helsing. Não é uma crítica, é só um pensamento de como é que a gente pode fazer isso. O Drácula, o do Hugh Jackman, consegue viajar muito bem nesse paralelo, trazendo então mais poder para o outro lado. O que é uma solução boa e que poderia sair de mão, mas eu acho que não saiu no final. Existem, é claro, outras versões do personagem, como eu já disse, tem até as suas derivações, como o do Blade. Tem uma série chamada Van Helsing, que eu nunca vi na vida, mas que tem o nome Van Helsing. Tem outros Van Helsings, como do Peter Cushing, tem do Drácula de Coppola, tem do Drácula original, do Bela Lugosi é o ator, mas ele é o mais marcante em todo o processo. E tem os seus foras da curva, como o do Hugh Jackman. São dimensões bem diferentes do personagem, são níveis de interesse que eles demonstram que podem ser completamente insanos e muito legais de serem vistos para mim. Então tem um grande processo aí para ser buscado quando falamos de Van Helsing. Este é um dos vídeos que para mim foi muito interessante de pensar nele, pois eu muito falo sobre os vampiros e pouco falo sobre os humanos. Apesar de ter muitos vídeos sobre o Van Helsing e sobre o Blade, eu nunca dei muito espaço para os outros, né, para terem tanto destaque assim. E creio que com a chegada do Drácula 2000 no canal, eu consegui trazer um pacotinho bem interessante de versões bem diversificadas
do Van Helsing para a gente ter uma ideia mais interessante, tá bom? Então, como sempre, gente, deixa seu comentário aí qual outro filme vocês gostariam de ter visto para ir nas votações, tá? Eu vejo os comentários e ponho para votação, tá bom? Não é direto e reto que eu faço essas coisas, ok? E também, muito importante, chegou até o final aqui, coloca mais uma palavra-chave insana, vamos ver. Põe aí, Hugh Jackman na Helsing 2025. E aí eu sei que você chegou até o final do vídeo e que você é uma pessoa ótima. Bem, chegou até aqui, então eu peço de novo aquele like, comentário, se inscrever no canal. Se puder se tornar membro, se torne. Se não puder, se não, ok. Doação direta por Pix, faz o comentário e eu vejo todo mundo então aí na próxima.